A chuva caía pesada sobre as ruas de Seul naquela noite de outubro, e eu corria desesperadamente tentando encontrar um táxi. Meu guarda-chuva havia quebrado a 2 quadras e minha blusa estava encharcada. Aos 50 anos, sentia-me ridícula correndo pelas ruas, como uma adolescente atrasada. Mas a vida havia me ensinado que às vezes precisamos correr mesmo quando não queremos. Finalmente, consegui parar um táxi amarelo que se aproximava. Abri a porta rapidamente, mas para minha surpresa, havia outro passageiro no banco de trás. Um homem de aparência elegante, com cabelos grisalhos bem cuidados, olhava para mim com uma expressão gentil e divertida que me lembrou de tempos mais felizes. "Desculpe, eu não sabia que já estava ocupado", disse, constrangida, tentando sair do carro. Mas o homem fez um gesto para que eu ficasse, sorrindo de forma calorosa que me fez hesitar na porta do táxi. Havia algo familiar naquela gentileza, como se fosse um eco de um passado distante. "Por favor, entre. Está chovendo muito e podemos compartilhar a corrida", disse ele com uma voz suave e reconfortante. "Sou Seo Jun e você parece estar precisando de ajuda tanto quanto eu." Raramente se importavam com estranhos. Hesitei por um momento, a chuva que continuava caindo lá fora. Não era comum aceitar caronas de estranhos, especialmente depois de tudo que havia passado com Hyun-woo. Mas algo na gentileza daquele homem me fez confiar, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Durante o trajeto, descobrimos que morávamos no mesmo bairro, em Hongdae. Seo Jun trabalhava como arquiteto e tinha um jeito calmo de falar que me tranquilizava. Quando mencionei que era editora, seus olhos brilharam com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre meus livros favoritos. Era refrescante encontrar alguém que realmente se interessava pelo que eu tinha a ler. "Você deve conhecer muitas histórias interessantes", comentou ele, olhando pela janela as luzes da cidade que passavam rapidamente. "Sempre admirei pessoas que trabalham com palavras. Elas conseguem construir mundos inteiros com apenas algumas frases bem escolhidas." Suas palavras me tocaram de uma forma que não esperava. Senti meu coração acelerar ligeiramente. Fazia muito tempo que alguém demonstrava interesse real pelo meu trabalho. Depois da traição de Hyun-woo, meu ex-noivo, havia me fechado para qualquer tipo de conexão emocional com homens. Mesmo após 2 anos. Lembrei-me daquela noite terrível. Havia chegado mais cedo do trabalho para preparar uma surpresa para Hyun-woo, mas fui eu quem levou a surpresa. Encontrei-o em nossa cama com uma mulher muito mais jovem, uma colega de trabalho dele. A imagem ainda me assombrava nas madrugadas solitárias. A humilhação havia sido devastadora. 5 anos de relacionamento, 5 anos planejando nosso futuro juntos, 5 anos acreditando que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Hyun-woo tentou se explicar, disse que era apenas uma aventura, que não significava nada. Mas para mim significava tudo. Significava que eu não era suficiente, que aos 45 anos já estava velha demais para manter um homem interessado. Significava que todos os meus medos sobre envelhecer sozinha estavam se tornando realidade. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que pensei que poderia me consumir completamente. Quando chegamos ao meu prédio, Seo Jun insistiu em pagar toda a corrida, apesar dos meus protestos. Ele me entregou seu cartão de visita tímido, sugerindo que talvez pudéssemos tomar um café algum dia para conversar sobre literatura e arquitetura. Sua gentileza contrastava drasticamente com a frieza que havia experimentado nos últimos anos. Fiquei acordada por horas, olhando para o cartão. Havia algo em Seo Jun que despertava uma curiosidade sempre. Mas também sentia medo de permitir sentir algo novamente. O medo de ser ferida outra vez era. Wu notou que eu estava diferente. Perguntou se havia acontecido algo especial, mas eu apenas sorri. Não estava pronta para falar sobre o encontro. A possibilidade de esperança me assustava mais do que a solidão. Passei o dia tentando me concentrar no trabalho, editando manuscritos de jovens escritores cheios de chão. Suas histórias de amor me faziam sentir ainda mais velha e cínica. Será que ainda havia lugar para o romance na vida? Ou seria melhor aceitar que meu tempo havia passado? Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Minji deveria fazer.
3 dias se passaram antes que eu reunisse coragem para enviar uma mensagem para Seo-jun. Escrevi e apaguei o texto pelo menos 10 vezes, sentindo-me como uma adolescente nervosa. Finalmente, enviei um simples "Obrigada pela gentileza na chuva. O convite para o café ainda vale?" Meu coração batia acelerado enquanto aguardava a resposta. Sua resposta chegou em menos de 1 hora, sugerindo um café charmoso em Insadong para o final de... O local que ele escolheu era perfeito. Um pequeno café tradicional coreano, decorado com arte local e com o aroma reconfortante de café recém-torrado, misturado com incenso suave. Era exatamente o tipo de lugar que eu amava, mas que raramente visitava sozinha. Quando cheguei, Seo-jun já estava lá, folheando um livro. Ele se levantou educadamente quando me viu e notei como seus olhos se iluminaram. Vestia um suéter de lã cinza que realçava seus cabelos grisalhos, e havia algo elegante em seus movimentos. Me fez sentir especial por estar ali com ele. "Você veio", disse ele, parecendo genuinamente feliz. Confesso que estava um pouco nervoso de que mudasse de ideia. Sua honestidade me desarmou completamente, e senti minha tensão inicial se dissipando aos poucos. Era refrescante encontrar um homem que não tinha medo de mostrar vulnerabilidade. Conversamos por mais de 3 horas sobre tudo e nada. Ele me contou os arquitetônicos, especialmente sua paixão por restaurar casas tradicionais coreanas. Eu falei sobre os manuscritos que editava, sobre como cada história me tocava de forma diferente. Era a primeira conversa profunda que eu tinha em meses. Durante nossa conversa, não pude deixar de comparar Seo-jun com Hyun-woo, onde meu ex-noivo era impaciente e sempre parecia estar pensando em outras coisas. Seo-jun me dava atenção total. Onde Hyun-woo diminuía meus interesses, Seo-jun o celebrava. A diferença era gritante e dolorosa de reconhecer. "Tem um jeito especial de falar sobre as coisas", observou Seo-jun, mexendo distraidamente a xícara de café. É como se conseguisse encontrar beleza em detalhes que outras pessoas ignorariam completamente. Suas palavras me fizeram lembrar de quem eu era antes de Hyun-woo me fazer duvidar de mim mesma. Senti meu rosto corar com o elogio. Fazia anos que ninguém me via dessa forma, como alguém interessante e digna de admiração. Com Hyun-woo, eu sentia diminuída, como se meus interesses fossem bobos ou irrelevantes. Ele costumava revirar os olhos quando eu falava sobre os livros que editava. A traição de Hyun-woo havia deixado cicatrizes profundas em minha autoestima. Por meses após o rompimento, eu me olhava no espelho procurando feitos, tentando entender o que havia de errado comigo. Por que ele havia procurado outra mulher? O que eu não conseguia oferecer que ela podia? A terapia havia me ajudado a entender que a traição dizia mais sobre mim, mas a dor emocional persistia. Noites em que eu chorava até adormecer, questionando se algum dia seria amada verdadeiramente por alguém. Quando nos despedimos, Seo-jun sugeriu que nos encontrássemos novamente na semana seguinte. Desta vez, ele queria me mostrar um projeto em que estava trabalhando: a restauração de uma antiga casa de chá em Bukchon-hanok Village. A perspectiva de vê-lo novamente me encheu de uma ansiedade boa que não sentia há anos. No caminho para casa, caminhei pelas ruas que conseguia controlar. Havia algo em Seo-jun que me fazia sentir jovem novamente, como se os anos de desilusão e solidão fossem apenas um pesadelo do qual finalmente estava acordando. Mas seria real ou apenas uma ilusão perigosa? Mas naquela noite, sozinha em meu apartamento, as dúvidas começaram a surgir. Será que não estava sendo ingênua demais? Será que um homem como Seo-jun realmente poderia se interessar por uma mulher de 50 anos com tantas cicatrizes emocionais? O medo do abandono voltou a me assombrar como um fantasma persistente. Lembrei-me das palavras cruéis que Hyun-woo havia dito durante nossa última discussão. Ele disse que eu estava ficando velha, que não era mais a mulher por quem ele havia se apaixonado. Disse que precisava de alguém mais jovem, mais vibrante. Suas palavras ecoavam em minha mente como uma maldição. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Mindy deveria fazer. Nossos encontros se tornaram regulares ao longo das semanas seguintes. Seo-jun me mostrou a casa de chá que estava restaurando, um projeto de arquitetura tradicional com toques modernos sutis.
Enquanto ele explicava os detalhes da restauração, eu observava suas mãos expressando-me cada vez mais atraída por sua dedicação. Esta casa tem quase 200 anos, explicou, tocando delicadamente uma viga de madeira antiga. Cada marca, cada imperfeição conta uma história. Meu trabalho é preservar essas histórias enquanto dou nova vida ao espaço. Havia uma filosofia profunda em suas palavras que ressoava com minha própria visão sobre a vida e as pessoas. Havia algo poético na forma como ele falava sobre seu trabalho. E eu me encontrava cada vez mais em que também comecei a notar pequenos detalhes que me intrigavam, como ele às vezes ficava distante quando falávamos sobre família, ou como evitava certas perguntas. Esses momentos me lembravam dos segredos que Hyun-woo guardava. Durante esses encontros, eu lentamente contei a Seo-jun sobre os anos que passei construindo uma edição, sobre como havia conhecido Hyun-woo em uma feira de livros quando eu tinha 40 anos. Naquela época, eu pensava que finalmente havia encontrado o meu lugar no mundo. Hyun-woo era charmoso e ambicioso, trabalhava em uma empresa de marketing e parecia genuinamente interessado em mim. Nosso relacionamento começou de forma intensa e apaixonada, e especial, algo que eu não havia expectado que havia encontrado o meu final feliz. Planejávamos nosso futuro juntos, falávamos sobre casamento e até mesmo sobre a possibilidade de adoção. Eu dizia que admirava minha independência pela primeira vez na vida, como se todas as peças realmente se encaixassem. Mas, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Hyun-woo ficou mais distante, mais crítico, começou a fazer comentários sobre minha idade, sobre como eu deveria me cuidar melhor para competir com mulheres mais jovens. Suas palavras plantaram sementes de insegurança que cresceram como ervas daninhas em meu coração. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo mercado noturno de Myeongdong, Seo-jun parou subitamente diante de uma barraca de comida. Seu rosto ficou pálido e ele olhava fixamente para uma mulher mais velha que vendia hotteok. Os olhos se encheram de lágrimas. A tensão no ar era palpável. Seo-jun, ela chamou e eu percebi que havia uma Ele se aproximou hesitante e eles conversaram em voz baixa por alguns minutos. Eu fiquei a uma distância respeitosa, mas podia sentir a tensão emocional no ar. Era como assistir a um drama se desenrolar diante dos meus olhos. Quando voltamos a caminhar, Seo-jun estava visivelmente abalado. Perguntei se estava tudo bem, mas ele apenas disse que era alguém do passado que não via há muito tempo. Sua resposta vaga me deixou curiosa, mas também me trouxe de volta memórias dolorosas de quando Hyun-woo começou a ser evasivo comigo. Naquela noite, em meu apartamento, não consegui parar de pensar no encontro. Havia dor nos olhos de Seo-jun, uma tristeza profunda que ele esconder. Comecei a me perguntar que segredos ele carregava e se eu estava preparada para lidar com eles. A experiência com Hyun-woo me havia ensinado que segredos sempre trazem dor. A descoberta da traição de Hyun-woo havia sido mas pela forma como descobri. Encontrei mensagens em seu telefone por acaso, mensagens íntimas com uma colega de trabalho 15 anos. As mensagens revelavam um relacionamento que durava meses, cheio de promessas e planos que ele nunca havia feito comigo. Hyun-woo não negou. Na verdade, ele pareceu quase aliviado por ter sido descoberto. Disse que se sentia preso em nosso relacionamento, que eu havia me tornado previsível e sem graça. Suas palavras foram como facadas em meu coração, indo não apenas nosso relacionamento, mas minha autoestima. Alguns dias depois, durante um de nossos encontros em um café em Gangnam, Seo-jun finalmente se abriu um pouco mais. Contou que havia perdido a esposa há 5 anos em um acidente de carro e que desde então havia se fechado para relacionamentos. A mulher no mercado era a mãe de esposa e vê-la havia trazido de volta memórias dolorosas. Eu não esperava me sentir assim novamente, confessou ele, olhando diretamente. Você trouxe algo de volta à minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. Mas também tenho medo de não conseguir amar completamente de novo. Sua vulnerabilidade me tocou profundamente, mas também despertou meus próprios medos. Sua honestidade me tocou profundamente. Contei sobre minha própria desilusão com Hyun-woo, sobre como a traição havia me feito questionar meu valor como mulher.
Falei sobre as noites em claro, sobre a terapia, sobre como havia considerado desistir completamente do amor. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente me entendia. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Mindy deveria fazer. As semanas que se seguiram mais felizes que eu havia experimentado em anos. Seo-jun e eu nos tornamos inseparáveis, explorando Seul juntos, descobrindo pequenos restaurantes escondidos e assistindo a apresentações culturais no centro da cidade. Ele tinha fazer sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo que realmente importava. Pela primeira vez desde o rompimento com Hyun-woo, eu me sentia viva novamente. Seo-jun me escutava com atenção genuína, celebrava minhas pequenas vitórias no trabalho e me apoiava quando eu tinha dias difíceis. Era o tipo de parceria que eu sempre havia sonhado, mas que pensava ser impossível na minha idade. Começamos a fazer planos juntos, pequenos no início. Uma viagem para Busan, visitas a museus, jantares em restaurantes especiais. Cada plano me enchia de uma alegria que eu pensava ter perdido para sempre. Seo-jun me fazia acreditar que os melhores anos da minha vida ainda estavam por vir, não no passado. Mas a felicidade foi interrompida de forma abrupta quando, durante uma visita à casa de chá restaurada, encontrei uma foto antiga esquecida em uma gaveta. A foto mostrava Seo-jun com uma mulher linda, claramente sua falecida esposa. Mas havia outra pessoa na imagem que me deixou em choque. Era Hyun-woo, meu ex-noivo. Minha mente começou a trabalhar freneticamente, tentando entender a conexão. Como era possível que os dois homens mais importantes da minha vida adulta se conhecessem? Será que nosso encontro no táxi havia sido realmente casual? 1000 perguntas bombardearam minha mente, cada uma mais perturbadora que a anterior. Quando Seo-jun voltou com chá, mostrei a foto com mãos trêmulas. Seu rosto ficou pálido e ele se sentou pesado. Por um momento, o silêncio entre nós foi ensurdecedor, carregado de tensão e... Você conhece Hyun-woo? Não foi uma afirmação carregada de dor e confusão. Seo-jun fechou os olhos por um longo momento antes de responder, e eu podia ver que ele estoroso. A expressão em seu rosto me lembrava da minha própria dor quando descobriu. Hyun-woo era o melhor amigo do meu irmão. Ele estava no carro com minha esposa no dia do acidente. Ele sobreviveu, ela não. Desde então, não consegui mais olhar para ele sem sentir raiva e culpa. Suas palavras me atingiram como um raio, conectando pontos que eu nunca imaginara existirem. O homem que havia traído minha fiança e quebrado meu coração estava conectado ao passado doloroso Jun de uma forma trágica. As coincidências eram demais para serem apenas coincidências, e comecei a me perguntar se nosso encontro havia sido realmente casual ou uma cruel manipulação do destino. A revelação trouxe de volta toda a dor e desconfiança que eu havia tentado superar. Lembrei-me de como Hyun-woo havia me manipulado durante anos, fazendo-me acreditar em um futuro que ele nunca pretendeu construir comigo. Será que Seo-jun estava fazendo a mesma coisa? Será que eu era apenas uma peça em algum jogo cruel? Você sabia quem eu era quando nos conhecemos no táxi? Perguntei, minha voz tremendo de emoção. A possibilidade de ter sido manipulada novamente me... Seo-jun negou veementemente, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos, como se ele mesmo estivesse questionando as circunstâncias do nosso encontro. A paranoia que havia desenvolvido após a traição de Hyun-woo voltou com força total. Como poderia confiar em alguém novamente quando o universo parecia conspirar para me machucar? Talvez eu estivesse destinada a ficar sozinha de mais desilusões, mas também privada de qualquer chance de felicidade real. Naquela noite, voltei para casa em estado de choque. Como poderia confiar em meus sentimentos quando o passado continuava me assombrando de formas que eu nunca imaginara possíveis? A dor era quase física, como se alguém estivesse apertando meu coração com força. Os dias seguintes, evitei os telefonemas e mensagens. Precisava de tempo para processar tudo, para entender se o que sentia por ele era real ou apenas uma ilusão criada por circunstâncias manipuladas pelo destino. A solidão familiar voltou, mas desta vez parecia mais segura que a possibilidade de ser ferida novamente. Mas a solidão voltou a me consumir, e percebi que, independentemente das conexões com o passado, meus sentimentos por Seo-jun eram genuínos.
A questão era se conseguiríamos superar as sombras que nos perseguiam. Será que o amor poderia vencer o medo e a desconfiança que haviam se tornado meus companheiros constantes? Passei noites em claro, analisando cada momento que havíamos compartilhado, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas o que conseguia lembrar era da gentileza genuína em seus olhos, da forma como ele me escutava, de como me fazia sentir valorizada. Seria possível que o destino, primeira vez, estivesse do meu lado? Depois de Lêncio, finalmente respondi a uma das mensagens de Seo-jun. Concordei em nos encontrarmos no mesmo café em Insadong, onde tivemos nosso primeiro encontro. Quando cheguei, ele estava lá, parecendo mais velho e cansado, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma gentileza que me havia cativado desde o início. Eu entendo se você não conseguir mais confiar em mim, ele disse, antes mesmo que eu me sentasse. As coincidências são perturbadoras, e eu mesmo questionei se o destino estava brincando conosco. Mas posso jurar que não sabia quem você era quando nos conhecemos. Havia uma sinceridade desesperada em sua voz que tocou meu coração. Mente, estudando seu rosto. Havia sinceridade em suas palavras, uma vulnerabilidade que ele não tentava esconder. Contei sobre meus medos, sobre como a traição de Hyun-woo havia me deixado incapaz de confiar completamente em qualquer homem. Falei sobre as noites de insônia, sobre a terapia, sobre como havia me convencido de que estava destinada à solidão. Seo-jun me escutou com paciência, sem tentar minimizar minha dor ou apressar meu processo de cura. Ele contou mais sobre o acidente que tirou a vida de sua esposa, sobre como a culpa e a raiva haviam dominado sua vida por anos. Revelou que Hyun-woo havia tentado se aproximar dele após o acidente, mas que ele havia rejeitado qualquer contato. Talvez o passado tenha nos trazido juntos ele sugeriu suavemente. Talvez precisássemos um do outro para curar feridas que não conseguíamos curar sozinhos. Suas palavras ecoaram em meu coração. Percebi que havia passado anos permitindo que a traição de Hyun-woo definisse não apenas minha capacidade de amar, mas também minha visão de mim mesma. Havia internalizado suas críticas cruéis, acreditando que realmente estava velha demais, sem graça demais, inadequada demais para ser amada. Seo-jun estava me oferecendo uma perspectiva diferente. Eu também tenho medo, admiti, estendendo minha mão sobre a mesa. Medo de não ser boa o suficiente, de estar velha demais para o amor verdadeiro. Medo de que você descubra todos os meus defeitos e decida que não vale a pena, mente, como se os melhores anos da vida ainda estivessem. Ele segurou minha mão com ternura e senti toda a tensão das últimas que as sombras do passado destruíssem o que estávamos construindo juntos. O amor que sentíamos era real, independente das circunstâncias que era uma escolha consciente de curar juntos. Conversamos por horas sobre nossos medos, sobre as cicatrizes que carregávamos, sobre como poderíamos construir algo novo sobre as ruínas de nossos. Seo-jun me ajudou a entender que a idade não era uma barreira para o amor, mas ciência e uma apreciação mais profunda pela felicidade. Nos meses que se seguiram, trabalhamos juntos para construir uma base sólida de confiança. Seo-jun me mostrou através de ações tentes que eu era valorizada e amada. Ele celebrava minha inteligência, não por quem alguém queria que eu fosse. Meses depois, durante o festival de cerejeiras em um pequeno pavilhão no Parque Yeouido. Aos 50 anos, eu havia encontrado um amor mais profundo e verdadeiro do que qualquer coisa que havia experimentado antes. Ele me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, para acreditar no amor novamente. O pedido foi simples e sincero, sem grandes gestos ou promessas grandiosas. Ele simplesmente disse que queria passar o resto da vida me fazendo sentir amada e valorizada todos os dias. Disse que minha idade não era um obstáculo, mas por uma mulher completa, com experiências e sabedoria. Nossa história provou que, às vezes, o amor chega quando menos esperamos, trazendo cura para corações que sempre. E que a idade é apenas se trata de encontrar nossa alma gêmea. O amor maduro tem uma beleza que o amor jovem raramente alcança.
Hoje, enquanto escrevo nossa história, olho para Seo-jun trabalhando em seus projetos, encontramos um no outro não apenas o amor, mas também a paz que ambos procurávamos há tanto tempo. Provamos que nunca é tarde demais para uma segunda chance, para um novo começo, para a cidade que pensávamos ter perdido para sempre. A traição de Hyun-woo, que uma vez me pareceu o fim do mundo, agora vejo como um redimir. Se ele não tivesse me traído, eu nunca teria estado livre para encontrar Seo-jun. Às vezes, o que parece ser nossa maior dor se torna o caminho para nossa maior alegria.